Os vulcões, que podem ter iniciado a vida na Terra. Os seres vivos precisam de nitrogênio para sobreviver. Tanto animais como as girafas, quanto bactérias que vivem em grandes profundidades, dependem desse elemento. O nitrogênio é essencial para as reações químicas que permitem a vida. Ele está presente em componentes vitais como aminoácidos, RNA, DNA e clorofila. Embora a maior parte da nossa atmosfera seja composta de nitrogênio, ele não pode ser usado diretamente pela maioria dos seres vivos. Então, como a vida começou a usar o nitrogênio? Para entender, precisamos saber que quase 80% do ar que respiramos é gás nitrogênio. Este gás é formado por duas moléculas de nitrogênio unidas por três ligações químicas muito fortes. Essa estrutura torna o nitrogênio gasoso muito estável e difícil de ser utilizado pela maioria dos organismos. O nitrogênio precisa ser transformado em uma forma diferente, chamada de nitrogênio fixado, para ser útil. Nós, humanos, fazemos isso em fábricas para produzir fertilizantes. Na natureza, esse processo ocorre de duas maneiras: através dos raios e de micro-organismos. Os raios podem quebrar as ligações entre os átomos de nitrogênio, permitindo que eles se unam ao oxigênio para formar óxidos de nitrogênio, que caem na Terra com a chuva. No entanto, os raios fixam apenas cerca de 1% do nitrogênio necessário aos organismos por ano. A maior parte da fixação de nitrogênio é feita por organismos unicelulares, como bactérias e arqueias. Esses micro-organismos convertem o nitrogênio do ar em amônia, que outras bactérias transformam em nitrato e nitrito. Essas formas de nitrogênio podem ser usadas por plantas e, posteriormente, por outros seres vivos na cadeia alimentar. Uma questão interessante é: o nitrogênio utilizável ou os micro-organismos que o fixam apareceram primeiro? Acredita-se que a fixação de nitrogênio que ajudou a iniciar a vida na Terra aconteceu de maneira não biológica, ou seja, sem a ajuda de seres vivos. Ainda não sabemos ao certo como isso ocorreu, mas existem várias teorias. O problema é que não temos evidências geológicas para apoiar essas teorias. Por exemplo, alguns modelos sugerem que o nitrogênio foi expelido para a atmosfera primitiva por erupções vulcânicas e depois transformado por raios e meteoritos em óxidos de nitrogênio, que reagiram com luz e água para formar nitrato e nitrito. Mas esse processo seria muito lento, levando de 50 a 5.000 vezes mais tempo do que hoje. Outra teoria sugere que o nitrogênio poderia ter se transformado em amônia ao reagir com minerais em altas temperaturas perto de fontes hidrotermais, mas isso nunca foi observado. Se os raios das tempestades não foram suficientes, o que poderia ter sido? Uma equipe de pesquisadores encontrou evidências de que os raios causados por erupções vulcânicas ajudaram a fixar o nitrogênio. Os vulcões podem gerar muitos raios quando pequenas partículas de rocha e cinza colidem e se eletrificam. Uma erupção em 2022 produziu 400.000 raios em apenas 6 horas. Em 2024, um estudo publicado na revista PNAS sugeriu que grandes erupções vulcânicas na Terra primitiva poderiam ter fixado uma grande quantidade de nitrogênio, sendo essenciais para o início do ciclo do nitrogênio na Terra. A equipe de pesquisa descobriu isso enquanto estudava depósitos vulcânicos de 2 vulcões extintos na Turquia e no Peru. Eles notaram que os depósitos continham grandes quantidades de nitrogênio fixo. Para testar suas teorias, compararam esses depósitos com os de uma erupção mais recente na Itália. Descobriram que todos os depósitos tinham muito nitrogênio, independentemente do clima ou da idade dos vulcões. Para descobrir de onde veio o nitrogênio, os pesquisadores analisaram a composição isotópica do oxigênio nos depósitos. As moléculas contendo oxigênio podem vir de diferentes fontes, como água ou sulfato expelido da Terra. No entanto, os isótopos específicos de oxigênio encontrados nos depósitos vulcânicos só poderiam ter vindo do ozônio, um gás atmosférico.
Isso significa que o nitrato foi formado por reações químicas no ar, provavelmente devido a muitos raios. Uma grande erupção vulcânica poderia fixar 60 teragramas de nitrogênio, ou cerca de 60 bilhões de quilos, algo que raios de tempestades comuns não conseguiriam. Essas erupções vulcânicas poderiam ter dado um enorme impulso ao ambiente ao redor, fornecendo minerais essenciais para a vida primitiva. Embora você provavelmente não gostaria de estar perto dessas erupções, elas podem ser responsáveis por tudo o que está vivo hoje. O poder dos vulcões é impressionante.